Será que existe só um tipo de dor? Eu sou o Dr. Haroldo Almeida e eu vou te ensinar a viver sem dor e viver melhor. Quando eu me formei na faculdade, há 25 anos atrás, a gente não tinha um conhecimento tão amplo de como funcionava o processo de dor no corpo humano. Hoje a gente sabe que a dor é um pouco mais complexa do que nós imaginávamos, né? Naquela época a gente achava que só existia dor de processo inflamatório, ou seja, bateu, teve uma reação inflamatória no local e essa reação inflamatória fez com que atiçasse os neurônios da região e isso manda um impulso de dor. A gente acreditava que era assim. Esse tipo de dor realmente existe, mas existem outros tipos de dor. E por que é importante entender isso daí? Porque se o médico tratar toda a dor igual, ele vai ter resultado em algumas dores e outras não. Então é importante tentar entender qual é o mecanismo daquela dor. Existem 3 mecanismos principais para a dor. Um é esse que eu expliquei, o inflamatório. O inflamatório, o que acontece? Quando você tem uma lesão tecidual, trauma, infecção, você tem uma liberação de substâncias que nós chamamos de mediadores inflamatórios, que são irritantes para alguns neurônios. Esses neurônios, eles disparam o processo de dor e você sente a dor através disso. Então, os anti-inflamatórios estão indicados para esse tipo de dor. Isso daí faz com que você diminua a produção de mediadores inflamatórios e, consequentemente, vai diminuir a dor do paciente. Mas o que me intrigava quando eu era formado é porque a gente achava que só existia isso daí. E como é que eu passava o anti-inflamatório e nem todo mundo melhorava? Isso me deixava assim com a pulga atrás da orelha, né? Mas hoje a ciência evoluiu, graças a Deus. A gente sabe que tem mais 2 modelos de dor que se envolvem nesse processo. Um outro modelo de dor que envolve nesse processo é a dor neuropática. A dor neuropática tem um outro processo. Ou você teve uma lesão nervosa, ou você está tendo alguma alteração na sua bioquímica que faz com que ele dispare esses impulsos de uma forma anômala, de uma forma acelerada, com menos estímulo do que deveria ter para poder disparar essa dor. Como assim estímulo? É simples entender. Se eu apertar aqui eu vou sentir pressão, mas conforme a força vai aumentando, eu posso sentir dor, porque é o disparo dessas fibras de dor. Quando esse sistema neurológico está alterado, isso pode disparar sozinho, sem nenhum estímulo, pode disparar com estímulo mínimo, entendeu? E o paciente vai ficando com dor, porque esse nervo está acometido de alguma forma, ou ele está sendo comprimido em alguma região, ou ele realmente está doente. A doença clássica da dor neuropática é a neuropatia diabética, que pode acontecer por causa da destruição da sua microestrutura vascular ou por depósito de algumas substâncias, principalmente da glicose, do excesso de glicose proporcionado pela diabetes. Isso daí pode lesar as terminações nervosas, as microterminações nervosas, gerando dor inicialmente no paciente. Então, isso é um tipo de dor, a dor neuropática. Já entendemos que existe a dor neuropática e a dor inflamatória. Agora tem um terceiro tipo, que é muito mais complexo, que é a dor que nós chamamos de dor nociplástica. Na dor nociplástica, você não precisa ter nem lesão tecidual, nem uma lesão no nervo, mas esse nervo geralmente se encontra hiperexcitado. Ele geralmente se encontra com uma facilidade de disparar esse impulso de dor pelo corpo, né? Então, assim, existe essa facilidade, só que existe um processo que a gente chama nessa dor, que a gente chama de sensibilização central. Há uma dificuldade de modular essa dor, de desligar esse componente de dor no sistema nervoso central. E essa dor ela pode ser modulada em algumas partes do sistema nervoso central. Geralmente também tem relação com baixa produção de alguns neurotransmissores. Ou seja, nós temos uma dor que ela é completamente relacionada à inflamação, uma outra dor que é do sistema nervoso periférico e uma outra dor que acontece no sistema nervoso central, que é modulada por várias coisas, inclusive com o significado que nós damos para essa dor, nosso histórico de vida, nossa forma de enfrentar os desafios da vida, tudo isso daí influencia nesse tipo de dor.
Não é difícil tentar entender isso daí. O adolescente, quando ele perde a namorada, tem uma briga muito séria, às vezes ele sente dor no peito e não tem lesão tecidual nenhuma. É só dor. A dor pode existir separado da lesão tecidual. E existem dores que são mistas, que têm mais de um componente de dor associado. O quadro principal dessa dor é a dor oncológica, a dor do câncer. E geralmente tem mais de um. Tem um processo inflamatório envolvido, tem um processo neuropático envolvido, né, da terminação nervosa periférica, principalmente em decorrência da quimioterapia, que pode causar neuropatia. E tem a parte do sistema nervoso central, porque a pessoa está passando por uma situação que pode levá-la à morte, então ela tem esses desafios de pouca produção de serotonina, de noradrenalina, que servem também para outras coisas. Essa dor nociplástica, o principal representante dela é a fibromialgia. Na fibromialgia você tem pouca produção de serotonina e noradrenalina. Isso impacta em outras coisas também, como o sono, como o humor, o cansaço, a fadiga extrema. Então, ainda é uma doença que está sendo muito investigada, mas considera-se que essa dor seja uma dor nociplástica. Se você tiver interesse em saber um pouco mais sobre essa doença, principalmente como as emoções podem modulá-la, tem acesso ao nosso livro, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo. Se você tiver interesse, dá uma pesquisada nisso daí depois, tá bom? Bom, era esse recado que eu queria dar para vocês. Fiquem todos com Deus e um grande abraço.